Olá, queridos, graças a paz. A gente vai estar dando continuidade ao nosso processo de discipulado, ainda que de uma maneira resumida. A gente tem tentado, por esse meio, dar continuidade, mas a gente tem feito vídeos de no máximo 20, 25 minutos, justamente para que não fique cansativo, né? Nesse meio eu sei que há várias distrações. Nesse momento agora é um desafio que você realmente foque naquilo que eu vou estar falando. Por isso eu quero te pedir que, se você realmente está interessado, se você realmente está interessado em estar participando do processo, que você possa dedicar tempo. Se você analisa esse tempo agora, não está sendo viável para você ver esse vídeo, você vê depois, mas se compromete com você, seja responsável com você, né? Tenha realmente fidelidade àquilo que você se compromete a fazer, e você possa ver esse vídeo em outro momento. Mas se esse é o momento, você pode dar continuidade, porque vai ser uma bênção. A gente está continuando, né? A gente já fez 2 vídeos, um resumo da primeira aula, que foi lá no templo. Naquela altura a gente não estava passando por toda essa situação, e a gente pôde ter no templo aquela primeira aula introdutória, em que a gente trabalhou especificamente o processo de discipulado, segundo um livro chamado Discipulado, de Bonhoeffer. E a gente trabalhou a ideia que ele trabalha dentro do livro. A gente deu algumas nuances, né, sobre aquilo que o autor trabalha sobre a ideia de discipulado, o conceito de discipulado que ele tem, e como a gente poderia fazer as devidas aplicações na nossa contemporaneidade, né? E a gente fez isso e foi um tempo de muitas bênçãos. Eu vi muitas pessoas empolgadas com aquilo que foi trabalhado, e muitas pessoas despertadas para poder analisar algumas questões que são tabus, né, e outras questões que de fato ainda precisam ser trabalhadas no meio eclesiástico, né, de uma maneira mais clara, quero dizer. E aí, a gente depois, em seguida, no vídeo aqui você pode acompanhar, né, a gente vai fazer uma playlist só do discipulado. A gente trabalhou a ideia da inconformidade, né, que é um outro livro chamado Discípulo Radical, de John Stott, que ele trabalha 8 características. Das 8 características, a gente trabalhou o processo de inconformidade, segundo Romanos 12, né, a ideia de que a gente não precisa e não pode se conformar, não vos conformeis com esse mundo, mas que a gente iniciasse pelo processo da renovação da nossa mente, né, e pudesse realmente experimentar qual boa, perfeita e agradável era a vontade do Senhor, mediante as condições de uma vida transformada, né? A mente transformada, as ações transformadas, a inconformidade com esse mundo, com tudo aquilo que faz com que o caráter de Deus seja destruído, ou aquilo que Deus criou seja deturpado. Então é um convite bastante relevante. Você pode acompanhar o resumo, né? A gente não consegue esgotar, infelizmente, né? E sem mais delongas, eu queria iniciar, né, hoje a gente vai estar falando sobre algumas convicções teológicas. A gente ainda está no início do processo introdutório, né, porque a gente vai iniciar, só para que você entenda, as lições mesmo, as lições do discipulado. Mas o processo introdutório é tão importante quanto, para que a gente possa preparar uma base, para que a gente possa preparar um fundamento, para que a gente entenda o que é que a gente está fazendo e aonde a gente está caminhando, para que a gente realmente possa aceitar com maior tranquilidade aquilo que a gente vai estar aquilo que a gente vai estar colocando durante as aulas, né? Então, eu queria só trabalhar com vocês a ideia das convicções teológicas que moviam Paulo, né, a estar plantando igreja em detrimento a toda perseguição, em detrimento a tudo que ele precisava passar para estabelecer aquilo que Deus tinha lhe comissionado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente precisa analisar nesses dias quais são as nossas convicções teológicas. O que é que a gente acredita sobre Deus, né? Há muita coisa acontecendo no meio da igreja, principalmente nesse tempo. A gente tem percebido, né, que muitas igrejas que não tinham, por exemplo, os seus cultos televisionados ou passado nas redes sociais, em lives ou o que seja, agora estão fazendo isso, e a gente percebe de alguma maneira assim,
a fragilidade de conteúdo. Não quero dizer com isso que estamos, por exemplo, aqui na Igreja do Nazareno, em Caruaru, perfeitos em todos os processos. Não, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é de que a gente pode analisar algumas coisas que estão acontecendo fora, sem deixar de olhar para dentro e entrar num processo de organização, que é o que a gente está fazendo. A gente está organizando princípios doutrinários do nosso coração, e agora eu queria que a gente pudesse analisar o processo de convicções teológicas. Eu disse no início que a minha preocupação é de que essa classe, como é um grupo mais misto, tanto homens como mulheres, novos convertidos, pessoas mais velhas na fé, enfim, era um desafio para que eu pudesse estar falando em uma linguagem contextualizada que se adequasse a todos. Mas também reforço a ideia que eu falei no outro vídeo do desafio das pessoas que são mais velhas na fé. É porque elas precisam desconstruir. E a ideia de falar sobre convicções teológicas parte diretamente de uma análise que a gente precisa fazer com aquilo que a gente já crê. Você está entendendo? Com aquilo que já está estabelecido no nosso coração. E principalmente para os que são mais velhos na fé. Os que são novos, né, na fé vão começar a criar as suas convicções teológicas, e é bom que sejam criadas de maneira adequada. Mas os que são mais antigos na fé precisam fazer uma avaliação das suas convicções teológicas para ver se aquilo que você crê realmente define aquilo que de fato Deus é, aquilo que de fato tem estabelecido sua fé em um fundamento genuíno, em um fundamento bíblico, não apenas de conceitos ou doutrinas ou simplesmente entendimento de pessoas que foram passadas, de pessoas, melhor dizendo, que passaram para vocês. O que é que a gente está tentando com isso? Estabelecer a ideia de que cada cristão, cada pessoa, precisa ser responsável por sua vida espiritual. Ainda que Deus dispense ao corpo, ainda que Deus faça provisão, né, de mestres, de pastores, de homens e mulheres de Deus que ensinem, que passem as suas experiências, ninguém é mais responsável do que você mesmo sobre a sua vida espiritual. É claro que essas pessoas prestarão um certo tipo de contas diante de Deus sobre aquilo que eles ensinaram, mas você precisa saber que você tem acesso direto ao Senhor através da palavra, através da sua vida de oração, e que essa mediação precisa ser feita por Cristo. Essa mediação dos seus relacionamentos, tanto do seu relacionamento interpessoal aqui na Terra, como principalmente seu relacionamento direto com Deus, precisa ser intermediado por Cristo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de convicções teológicas, a gente é afetado diretamente naquilo que a gente foi ensinado, naquilo que a gente já escutou até hoje. Não quero com isso de que você olhe para tudo que você já foi ensinado até hoje com um certo tipo de desdém, ou talvez um certo tipo de dúvida em algumas questões. Mas que eu quero incentivar que você realmente possa analisar sobre o quê? Sobre a luz da Bíblia, sobre aquilo que já está estabelecido, aquilo que já foi revelado para mim, para você. Por exemplo, quando eu falo de convicções teológicas, eu iniciei, né, esse vídeo falando das convicções que moveram, né, o coração de Paulo, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio a tantas situações adversas que ele teve que passar e que ele passou, né, ele era movido por algo que não era simplesmente apenas a sua piedade, o desejo de fazer com que as pessoas fossem salvas. O desejo de fazer com que as pessoas fossem salvas, especificamente, de uma maneira mais especial, os gentios, era justamente aquilo que estava aquilo que estava aparente. Mas aquilo que era base era justamente as suas convicções.
as suas convicções teológicas, ou seja, aquilo que ele acreditava acerca de Deus, aquilo que ele acreditava acerca do seu chamado. Primeiro que a gente precisa analisar de que Paulo foi um homem extremamente culto, instruído aos pés de Gamaliel, um judeu, alguém que realmente conhecia a palavra, alguém que, melhor dizendo, alguém que tinha informações sobre a palavra, porque eu julgo o conhecimento justamente dentro da ideia da transformação. Ele tinha informações sobre a palavra e ele era zeloso, né, com relação à palavra, e tinha desenvolvido um processo de relacionamento com Deus por meio desse zelo. Tanto é que o processo dele buscar perseguir cristãos estava muito mais ligado à ideia de zelo do que propriamente de querer realmente matar pessoas ou ser aquela pessoa que assinava os papéis para que as mortes acontecessem. Não era o propósito inicial, era justamente ele via aquelas pessoas como pessoas heréticas, pessoas que estavam fora, distantes daquilo que Deus já tinha estabelecido. E para que a gente não cometa o mesmo erro, a gente precisa saber o que Deus estabeleceu. E por isso que a gente precisa analisar quais são as nossas convicções teológicas. E como é que as convicções teológicas de Paulo mudaram? Justamente mediante um encontro genuíno com o próprio Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai fazer com que a gente volte à ideia de Bonhoeffer, que a gente trabalhou na introdução. A ideia de que Deus enviou o seu próprio Filho para fazer mediação entre nós e Ele, né? Para que o nosso relacionamento pudesse ser restaurado, espiritual, né? Nosso relacionamento com Deus. Deus enviou o seu próprio Filho. E aí a gente olha todo esse processo muitas vezes apenas com o entendimento da ideia de salvação. Sim, é extremamente correto que você olhe a ideia de mediação relacionada à salvação, porque eu e você, nós não podemos ser salvos por obras, por qualquer tipo de outra coisa, senão pelo próprio Cristo. Inclusive a palavra diz, não importa, não tem outro nome que importa que a gente seja salvo, que senão por meio de Cristo Jesus. Então, Cristo é o único caminho, né? O único caminho que Deus designou para a salvação. Mas, por outro lado, a gente precisa entender que esse processo de encontro com Cristo que Paulo teve, entra na ideia do entendimento que precisamos ter sobre o discipulado, de que somente e mediante ao encontro genuíno com Cristo é que podemos iniciar um processo de discipulado. Por quê? Porque senão a gente simplesmente vai estar sendo guiado por qualquer outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente, e não está errado que seja assim o que eu vou dizer, mas geralmente existem igrejas, existem situações que usam o processo de discipulado, pelo menos com esse nome, né, para que pessoas possam conhecer um pouco mais da palavra e possam, sendo despertados pela palavra, quererem buscar a Deus, quererem conhecer a Deus. Chamam um processo de discipulado. Mas se isso não é definido ou designado de uma maneira adequada, aquela pessoa pode entender que ela passou por um processo de discipulado, mesmo que seja inicial, mas não necessariamente. Por quê? Porque ainda não foi dado o entendimento para a salvação, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas, elas só podem iniciar um processo de discipulado se elas tiverem um encontro com Cristo. E quando eu digo processo de discipulado, não estou falando de lição. Quero que você entenda bem isso. Eu não estou falando de, eu só posso entrar agora então para fazer uma lição na igreja se eu for convertido. Eu não estou falando de lição. Eu estou falando da ideia de que depois de um encontro com Cristo, o Espírito Santo habita em você e aí sim você vai ser guiado pelo Espírito. Porque as coisas espirituais só podem ser entendidas de maneira espiritual. Porque senão você vai ter muita informação e pouco conhecimento. E o conhecimento só se dá depois de um encontro genuíno com Cristo e o Espírito Santo lhe capacitando para entender a palavra. Então, tirar a responsabilidade daquilo que muitas vezes
as igrejas, as pessoas têm colocado em cima de um processo, de um estudo, e é melhor que seja colocado como isso, como um estudo, como um período em que as pessoas vão simplesmente aprender um pouco mais da Bíblia, ou gerar curiosidade, mas nunca como uma ideia de discipulado. Por quê? Porque o chamado ao discipulado é um chamado à rendição, é um chamado a um custo, é um chamado a viver uma vida. Não é simplesmente uma lição, não é simplesmente um levantar de mão, é um chamado para uma vida de seguir o Mestre. Né? E a vida de seguir o Mestre precisa estar fundamentada em convicções extremamente sólidas, que faz com que aquele que teve um encontro genuíno com ele passe por qualquer tipo de privação, porque conhece o Mestre que chamou. Então, muitas vezes, o que a gente tem visto são pessoas que ainda não passaram pelo processo de encontro genuíno com Cristo. Né? E não tendo passado por um processo genuíno com Cristo, não houve um processo de discipulado. Né? Ele pode ter informações, pode ter um pouco de conhecimento sobre questões pontuais da Bíblia, algum tipo de curiosidade, mas ela nunca, esse tipo de pessoa que eu acabei de falar, nunca iniciou um processo de discipulado. Então é importante que a gente saiba disso. O processo de discipulado só se dá início quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ah, pastor, e é quando? Quando a pessoa levanta a mão? Quando a pessoa vai lá na frente? Quando a pessoa no cursilho, no encontro com Deus, ou que seja, JC, vai lá e todo mundo dá um abraço e ali iniciou? Pode ser, mas não necessariamente. É quando realmente há um encontro, há uma rendição. Lembra dessa palavra, rendição. Né? Rendição é a submissão de todas as minhas faculdades, seja mental, de força, do que seja, a Deus. É uma rendição. Você pode, um exemplo que pode não ser tão adequado, mas você vê notícias, né, na televisão de que tal pessoa foi rendida. Né? Por que foi rendida? Porque simplesmente estava sobre algo que era mais poderoso, algo que exercia uma autoridade maior sobre ela, seja o Estado, seja um ladrão, e aí ela se rendeu, ou seja, se colocou à disposição do que poderia vir a acontecer depois, não estava mais no controle dela. Ela poderia ser levada, fosse um Estado levando um preso, ou um ladrão levando a carteira, o celular. E o que a gente tem visto hoje em dia é pessoas dizendo que passaram por processos de discipulado, mas que não viveram uma vida de rendição, nem antes, nem durante e tampouco agora. Então, a gente precisa entender que pessoas que passaram por processo de discipulado foram pessoas que tiveram a sua vida entregue ao Senhor Jesus, se renderam ao Senhor Jesus e agora estão andando com o Senhor Jesus, aprendendo do Senhor Jesus, dispensando os dons que o próprio Senhor Jesus está dando para aquelas pessoas. Então a gente precisa ter essa consciência no nosso coração para que a gente não entenda de maneira equivocada. Por isso que é importante que você faça essa pergunta. Se faça essa pergunta: quais são as suas convicções teológicas? O que é que você realmente crê acerca de Deus? Eu vou falar na próxima aula sobre a Missio Dei, e eu queria falar um pouco sobre isso, né, e trabalhar algumas questões, mas eu queria que você pudesse estar orando sobre tudo isso que você tem ouvido. Talvez sejam alguns assuntos densos, outros precisam realmente ficar mais claro. Eu vou tentar dar uma dinamizada, mas também deixar algo mais didático para vocês, para que não seja apenas aquilo que eu estou falando, sem exemplos de estudo de caso mesmo, para que a gente possa estar analisando. Mas devido ao tempo, realmente eu preciso ser mais direto aqui, mas espero que tenha sido bênção para você e a gente vai estar dando continuidade nesses dias, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que você possa realmente ter sua vida rendida ao Senhor e iniciar um processo de discipulado com o próprio Cristo. Ele está esperando você. Amém? Deus abençoe.